Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Salve, salve, pessoal! Mais um Franguinho Sem Censura na área. Aqui a conversa sobre futebol é de primeira e com firula, que a gente gosta do jogo bonito. E para participar desse tic-tac, desse toco e me voe, hoje temos Lito Cavalcante, Luiz Cosme Pinto, Márcia Pereira, Luiz Quartarolo e participações especiais. Antes da bola rolar, a gente faz um pedido. Deixe o seu like, clique lá no polegarzinho para cima, que é importante para o conteúdo chegar a cada vez mais apaixonados por futebol. E a bola rolou nesse fim de semana. Começaram os estaduais. E esse é um assunto para Márcia Pereira. Pois é, pessoal. No dia 7 de janeiro, começaram os estaduais pelo país inteiro, com o paraibano, o piauiense e o pernambucano. E a bola tá rolando. Cada fim de semana que chega é mais um estadual que começa. E aí, meus franguinhos, vocês estão animadinhos para esse 2023 de estaduais? Isso depende do time de cada um, né? Quem viu seu time a la grande, como foi Fluminense, como foi Flamengo, como foram vários outros times, como foi Santos, está animado. Quem viu começar com o time B, já não tanto, né? Olha, gente, eu vi o Santos jogar, ganhamos, mas não merecemos. Podia ter sido 3-1, né? Seria um placar dilatado demais. O Mirassol deitou e rolou em cima do Santos no primeiro tempo. No segundo, o Santos melhorou um pouquinho. Tem alguns jogadores especiais, realmente. O Soteldo fez uma boa partida, o Marcos Leonardo é bom centroavante, embora tenha perdido uma penalidade, mas deixou muitas dúvidas para o santista aqui, viu? É preocupante. A Márcia falou dos campeonatos estaduais pelo país. O Mineiro, eu falo de Belo Horizonte, ainda não começou. Estava, inclusive, envolvido em um imbróglio judicial. O Betim, né, do módulo 2, entrou contra o Ipatinga no STJD, alegando que o Ipatinga fraudou registros de jogadores na carteira de trabalho, etc. Isso ainda está sob julgamento, mas o STJD determinou que o campeonato começa no próximo fim de semana, como estava previsto, sem os jogos do Ipatinga, ou Betim, ou o que quer que seja decidido. Bom, amigos, eu quero dizer que sinto uma alegria enorme aí de rever vocês, estava com saudade. Muito bom falar de novo com os amigos do Franguinho. Eu dei um passeio por Alagoas e lá, de curioso, me informei um pouquinho sobre o campeonato alagoano. Estou torcendo pelo Asa, viu, gente? O Asa de Arapiraca, eu acho que vai fazer bonito o time do interior. Falando aqui do Rio de São Paulo, não gostei, não. Eu acho que os estaduais têm uma importância incrível, contam a história do nosso futebol, melhor do que outros campeonatos, que são muito grandes, que oferecem muito dinheiro, mas a raiz está no estadual. E eu acho que não só pelos protagonistas, mas pelos coadjuvantes, né? Assim, quem acompanha os campeonatos de Rio e São Paulo há mais tempo sabe a importância dos times. Aqui em São Paulo, dos times do interior, alguns maravilhosos, né, que estão na história do nosso futebol, pelos craques que nos cederam. E no Rio de Janeiro também, quer dizer, o Rio tinha uma seleção, vamos dizer assim, de times pequenos incrível, né? Com muitos times e alguns médios, como o Bangu e como o América. Mas o que a gente está vendo é que se houver competitividade, que é algo fundamental no campeonato, não é pelo crescimento dos pequenos, mas pela fragilidade dos grandes. É uma ideia, sem dúvida, que acaba abalando a imagem dos estaduais, mas eu acho que é irrecorrível devido à estreiteza do calendário, devido à enormidade do calendário. Os jogadores precisam ter férias, os jogadores precisam fazer uma pré-temporada, e para você dar o nome de pré-temporada, você tem que botar aí de 25 a 30 dias de exercícios. Ainda não começaram, para vários times, ainda não começaram os campeonatos com os times reais. Eu acho que é investimento no tempo. Agora, compartilho dessa tua frustração. Eu mesmo, como botafoguense, fiquei absolutamente frustrado e vou te dizer, acho que o problema não foi nem o Lúcio Flávio no banco, não. Foram aqueles 11 meninos no campo. Aqui em São Paulo, viu, gente, o Santos jogou com o que tem, falta gente ainda para voltar, mas o Corinthians tem jogadores para estrear, não jogaram apenas o Renato Augusto e o Yuri Alberto.
ou seja, basicamente é o time principal. O São Paulo botou os jogadores que podia botar, agora já vão estrear outros jogadores. E o Palmeiras também, que está se preparando também para a Supercopa. E o Palmeiras teve muitas dificuldades contra um time pequeno como o São Bento. Se bem que o gol do Dudu, o VAR não me convence até hoje que houve impedimento, né? Era uma unha na frente. Mas, de qualquer maneira, faz parte do jogo. Não, eu só fico pensando se não é sempre assim o começo dos campeonatos estaduais, essa coisa meio que de pegar no né? Ah, vai fazer o primeiro jogo, aí põe aí uns reservas, os titulares, sei lá, estão voltando do Réveillon estendido. Eu não sei se não era sempre assim. E agora a gente está prestando mais atenção, não sei. Mas é que é comecinho, está começando, né, gente? O que vocês acham? Se era sempre assim? Esperemos. Tem argumentos a favor disso, mas isso só vai se ver na prática. Alguns times já vão nessa segunda rodada com seu time oficial, mas o que se viu do time oficial do Vasco ontem contra o River Plate, não sei não, talvez seja melhor botar o time B que puseram em campo. Viu? Eu acho, gente, que quem manda é o público. O público está dizendo que quer futebol. A gente pode medir isso, seja pelo público que foi ao estádio, seja pelo público que está vendo pela televisão. Né? Ou pelas vaias também, né, Cosme? Exato. Ele tem uma transferência, ele tem uma mudança, né, em relação à transmissão. Tem duas TVs transmitindo, uma transmite o Carioca, a outra transmite o Paulista, e pelo que eu tenho visto, o resultado de audiência é muito bom. Então, seja pela Copa, seja pela saudade do jogo, o pessoal quer assistir, o pessoal está afim, né? E eu acho que a retribuição que os clubes têm que dar é colocar o melhor, né? Eu sempre duvido um pouco dessa questão, se um jogo, é claro, cansa o jogador ali no final dos 90 minutos, mas são homens jovens, são atletas, estão treinados, preparados para isso. Quer dizer, se o torcedor aguenta 90 minutos debaixo de um sol daquele, será que os titulares não têm que estar em campo? Eu insisto, eu acho que deve-se sempre oferecer o melhor a quem vai assistir. O Cosme, domingo aqui caiu uma chuva torrencial, né, Márcia? Que não dava nem para andar na cidade, e 45 mil pessoas foram ao Morumbi para ver o jogo. Não é? Pois é. E daí eu olho para o Corinthians, a justificativa pela ausência do Renato Augusto é que ele está sente dores. Cara, o cara está de férias há um tempão, ele é de vidro, não é possível, vai derreter, e está guardando para quem? Para quê? Né? Então bota o cara para jogar. Eu achei engraçado a justificativa do cara. Ai, tô com dores. Dores onde? Ups. Eu nunca tinha, em 50 anos de profissão, eu nunca tinha ouvido um cara dizer: eu não vou jogar porque estou com dores. Oi, galera! Eu já me inscrevi no Franguinho e deixei meu like. Façam como eu, façam o mesmo. Deem o like e se inscrevam. Meus amigos, vem saborear o franguinho com a gente. Aqui é tudo muito gostoso. Além de tudo, sem censura, né? Clica lá, clica lá, clica lá. Dá o like, se inscreva, avisa os amigos, os inimigos, os afetos, os desafetos, a namorada, a amante, avisa todo mundo. Não precisa concordar com a gente, aliás, pode criticar à vontade, não tem problema nenhum. E depois tem cada corte saboroso do franguinho para você acompanhar. Vem com a gente agradece. Debate Franguinho. Um debate bem temperado. Está na hora da votação do Prêmio Puskás, aquele para os grandes gols, que sempre faz muito salseiro entre os boleiros pelas presenças e pelas ausências. E tem brasileiro aí, hein? Vamos ouvir a galera, porque tem Richarlison, tem Hernandes e tem muitos craques. Quero ouvir a opinião de vocês. Vamos lá. Então, gente, eu fiz um login lá na FIFA e votei. Claro que eu votei no Richarlison, mas você pode votar em 3. Você pode escolher 3. Eu votei no Richarlison, no Mbappé e numa das meninas, porque, afinal, né, vamos defender o gênero. Eu não votei porque não encontrei nada do Botafogo. A partir do momento
que não tem um gol de um craque com a dimensão de um Tiquinho Soares, eu me nego a participar. Eu acho que a FIFA Olha, não está com eu nada já também, acho viu? Eu já acho que o gol do Lima ontem, na vitória do Fluminense sobre o Nova Iguaçu, merece, se bem que aí entraria para o prêmio do ano que vem. É verdade. Mas vale o voto no Richarlison, sim, porque o gol dele foi de uma felicidade muito grande. Mas é claro, né, a gente teve outros lances de Copa do Mundo, do Theo Hernandes, do Mbappé. O prêmio Puskás é aquela coisa, né? O gol do É uma Ivonei. defesa do futebol bonito, é uma tentativa de salvar o lado plástico do futebol. Então, vale prestigiar, vale votar, sim. Parece aqueles negócios de filme de Hollywood, né? O cara tem que fazer propaganda do gol, né? Tem que ir lá, conversar com o júri, aquela coisa toda, né? É claro que o gol do Richarlison foi bonito, mas, no fim, não vou dizer que não adiantou de nada, que, é claro, entrou para a história. Tanto é que está concorrendo, Ai, né? Quartarolo, tadinho. O Hernandes também fez um gol muito legal pela França, o Theo Hernandes. Mas a FIFA não está com nada. Eu acho que é melhor o nosso Puskás aqui do franguinho, viu? Eu vou votar no Ivonei. Eu acho que o Ivonei, não porque eu seja santista. Foi bem o Ivonei. O Ivonei fez um gol de Pelé que o Pelé não fez, né? Então, e além de tudo, usa a camisa do Santos. A minha particular é o Ivonei. Pronto. Quartarolo, mostra que esse time do Santos passou a ser bem assombrado. Isso, é verdade. Sabe? Olha, menino. Assombrado é bem assombrado. Vocês ficam falando aí do Richarlison, que não adiantou nada. O meu genro é artista plástico e ele pintou o gol do Richarlison. Desculpa. Então eu voto em quem pintou. Franguinho em alto e bom som. Fala Hélio Alcântara. Olha, o tempo escorre, a democracia é atacada por terroristas bolsonaristas e o mundo do futebol se mantém em silêncio. Ninguém se pronuncia, quase nenhum jogador se manifesta, talvez a exceção tenha sido o jogador Paulinho, o atacante, e o presidente da CBF identifica quem é que está forte no poder, no caso, o presidente Lula. Depois dos ataques no último dia 8 em Brasília, Edinaldo Rodrigues soltou uma nota de apoio à democracia, mas só fez isso, é bom lembrar, porque foi pressionado. Afinal de contas, centenas de pessoas, como a gente viu, usavam a camisa da seleção, associando a amarelinha ao terror bolsonarista. E isso não é bom. Esperto, Edinaldo percebeu que tinha de falar alguma coisa e falou que a camisa da seleção existe para unir as pessoas e não para dividi-las. Que lindo, Edinaldo! Com instinto aguçado de sobrevivência, percebeu também que a onda antibolsonarista só cresce e o presidente Lula ganhou apoio aqui e fora do país. O presidente da CBF gosta de surfar ondas grandes. Edinaldo, que mistura sim futebol e política quando lhe convém, deve colocar a cabeça para funcionar e descobrir por que é que não está conseguindo contratar um técnico para a seleção brasileira. A Copa do Mundo acabou faz um mês, Tite virou passado e até agora não temos um treinador. Em março, o Brasil vai fazer pelo menos um amistoso, mas ninguém sabe ainda quem é que vai estar sentado no banco. Já se sonhou com Carlo Ancelotti, com o Pepe Guardiola e com o português José Mourinho, que, aliás, teria sido convidado e dito não, muito obrigado. O que será que está acontecendo? Por que os grandes técnicos estrangeiros que trabalham fora do Brasil não querem vir para cá? Grana não falta, a gente sabe, porque a CBF é riquíssima. Será que a nossa imagem como nação mudou completamente por causa dos últimos 4 anos? Ou será só porque os melhores técnicos estrangeiros já perceberam que o nosso futebol é uma verdadeira esculhambação? Par ou ímpar? Quem joga mais? Bom, estamos aqui com o par ou ímpar, Yuri Alberto ou Rony. Eu fico com o Yuri Alberto, eu acho que ele tem mais recursos, é mais jogador. Acompanha o Tonico com o Yuri Alberto. Mas por quê, Cosme? Explica aí. É mais jogador, tem feito muitos gols bonitos. Acho que é um jovem em grande crescimento. Também vou com o Tonico e com o Cosme. Acho que o Yuri Alberto tem muita margem de progressão ainda. O Rony é um jogador mais rodado, mais veterano, importante para o Palmeiras, mas
o Yuri Alberto tende a se tornar um dos grandes goleadores do futebol brasileiro. Gente, assunto Glória Pires para mim, total. Não vou opinar, tá? Tá bom, Quartarolo. Olha, eu vou votar no Rony. O Rony é aquele jogador que eu não gosto, mas gosto, é o grosso que satisfaz, né? Porque o que ele fez do Palmeiras, se adaptando como centroavante, quando o Palmeiras não tinha centroavante, é um cara que luta demais o tempo todo, ele perde gol, mas faz gols, né? E é campeão de tudo, né? O Yuri está começando uma carreira agora, jogador por jogador, se você analisar, o Yuri talvez tenha mais recursos, talvez não, tenho certeza que tem. Mas o Rony tem 27 anos, o Yuri tem 21. Eu não sei se aos 27 anos o Rony terá um currículo, o Yuri Alberto terá um currículo igual ao do Rony. Eu vou no Rony. É uma escolha difícil, em termos de talento, em termos de potencial, eu não tenho dúvida em escolher Yuri Alberto, mas a importância que o Rony tem, o fato dele ser polivalente, dele poder jogar em diversas posições e sempre suprir as necessidades do time, eu vou com o Rony também. Ganho Yuri Alberto, mas por 3-2 e uma omissão, uma isenção, no caso, mas eu vou de Rony também. A última volta do ponteiro. Pessoal, o que resume um ídolo de um time? É aquele jogador que fez mais gols, que ganhou mais títulos, ou aquele que não jogou tanto, mas caiu muito bem junto à torcida, conquistou os corações de seu time? Essa é uma velha discussão que permeia aqui as reuniões de pauta do Franguinho. E nós resolvemos trazer para vocês. Nós vamos pôr aqui agora uma lista de jogadores e seus times, e os componentes aqui do Mosaico vão dar as suas opiniões. Você, querendo, dê também a sua opinião nos comentários. A gente vai começar aqui pelo Flamengo. O Flamengo são 2 nomes selecionados: Zico ou Gabigol? Como integrante do Franguinho, eu sou Galinho de Quintino. Zico. Vou acompanhar o Cosme. Zico, claro. Gabigol. O cara tá nos coeiros ainda. Sem dúvida. Zico. Rei Arthur, Zico. Acompanho o pessoal do Zico. No Fluminense, a disputa é um pouco diferente. Vamos lá. Rivelino ou Telê? Rivelino. Riva, claro! Vou ficar, como tricolor, eu vou ficar em cima do muro, porque os dois são impressionantes, espetaculares. Rivelino. Vasco, Roberto Dinamite ou Romário? Roberto Dinamite. Sem dúvida, Roberto. Dinamite, sem dúvida. Dinamite. Roberto Dinamite. Corinthians. Sócrates ou Marcelinho? Doutor Sócrates, sem dúvida. Gente, não tem nem que discutir. Sócrates. Doutor, com certeza. Marcelinho, vou votar no Marcelinho pelos títulos. Sócrates. São Paulo, Rogério Ceni ou Raí? Rogério Ceni, por ter entrado na história como goleiro artilheiro. Nenhum nem outro, pelo amor. Dario Pereira! Como a gente está falando de ídolo, é Rogério Ceni. Rogério Ceni. Rogério Ceni. Palmeiras, Ademir da Guia ou Marcos? Ademir da Guia. Ademir com sobra. Ademir da Guia, o divino. Ademir da Guia, o divino. Santos, Pelé ou Coutinho? Olha, dou um abraço no Coutinho, porque Pelé vai ser sempre o rei, vai ter sempre o meu voto. Exatamente. Majestade, Pelé. Bom, ídolo extraterrestre é o Pelé. Ídolo terráqueo é o Coutinho.
Eu acho que o Coutinho só existe por causa do Pelé, como tantos outros. Pelé. Tonico? Discordo do Quartarolo. Fico com o Pelé porque o Pelé é o Pelé. Internacional. Falcão ou Fernandão? Falcão, pelo que jogou e pelo que continua sendo. Parece que é ainda um ídolo imortal. Concordo com o Cosme, Falcão. Paulo Roberto Falcão, rei de Roma. Rei de Roma e o Pelé dos Pampas. Falcão. Boa. Falcão, bola, bola. Falamos de Inter, temos que falar de Grêmio. Renato Gaúcho ou Hugo de Leon? Renato Gaúcho, como jogador e como treinador também. Para mim, nenhum dos dois. A torcida. Renato. Ele não jogou mais que o Cristiano Ronaldo, nem fez mais gols que o Suárez, mas Renato Gaúcho no Grêmio. Renato Gaúcho. Cruzeiro, Dirceu Lopes ou Tostão? Tostão. Tostão. Doutor Eduardo Gonçalves de Andrade. Tostão. Doutor Eduardo, inteligência e categoria, né? Grande jogador. Tusta. No Atlético Mineiro, Reinaldo ou Cerezo? Eu voto com o Reinaldo. Também voto com o Reinaldo. Reinaldo. O Cerezo até ganhou mais coisas por aí que ele, mas no Atlético, rei. Reinaldo. Seguindo pelas alterosas, América Mineiro, Jair Bala ou Palhinha? Não acompanho muito o Coelho, mas vou de Palhinha. Também vou de Palhinha. Jair Bala, que infelizmente nos deixou faz pouco tempo. O Jair Bala pouca gente viu jogar, né? Mas eu vi jogar no 15 de Piracicaba, jogou no Flamengo também. E o Palhinha jogou demais depois no São Paulo. Mas Jair Bala. Agora um time que volta à primeira divisão do Campeonato Paulista, um time que ultimamente não tem grandes feitos, mas está no coração de todo mundo que gosta de futebol, pelo menos do pessoal de São Paulo. É a Portuguesa. De lá saíram dois grandes nomes. Enéas ou Denner? Dois ídolos. Eu fico com o Enéas. Eu fico com o Denner. Vou ficar com o Denner também. Enéas excepcional, mas Denner genial. Denner. Para encerrar nossa lista, um time que hoje é pequeno, mas que é glorioso, é enorme em seu passado. O América do Rio de Janeiro. Edu ou Luizinho? Edu é irmão do Zico, o excelente camisa 10. Fico com ele. Não acompanho a América assim tão de perto, então vou escolher o hino do América, que é o hino mais lindo desse país. Edu. Luizinho teve papel importante, mas eu fico com o Edu também. Edu, né? Edu jogou muito. Edu, aquele baixinho era terrível. Bem, amigos, chegamos ao fim de mais uma edição do Franguinho. Achei que foi realmente uma resenha bem legal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, nos ajude aqui a ajudar o YouTube a nos ajudar. Quanto maior o número de likes, quanto maior o número de inscritos, mais ele expõe, mais ele convida gente para assistir, para participar, para ver o Franguinho. Por nós aqui, foi ótimo. Espero que vocês também tenham gostado. Até a próxima, gente. O rap do MC Julião. Hoje, mano, vou falar dos ídolos dos times. Esses daí são todos seres humanos, mas eles serão todos eternos no nosso cotidiano. Ademir da Guia, o divino, é imortal no Verdão. Sócrates, o magrão, o doutor do Coringão. Zico, o galinho, Deus do Mengão.
o Dinamite, o artilheiro, o as do Vascão, Riva Rivelino, patada atômica do Flusão, Reinaldo no Galo, Enéas na Lusa e Newton Santos no Fogão. No Grêmio, Renato Gaúcho, e no Colorado, o Rei de Roma, Paulo Roberto Falcão. No São Paulo, Rogério Ceni, puta goleirão. E na Raposa, nosso grande Tostão. No Santos, Pelé, esse não tem discussão. Desculpe a pretensão. Um abração do MC Julião. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.